Antes de começar esta história, é importante compreender que a disciplina mental não é sobre força bruta, rigidez excessiva ou controle absoluto das emoções. Pelo contrário, Napoleon Hill ensinou que a disciplina mental é a capacidade de governar os próprios pensamentos, escolher no que focar, decidir como reagir e, sobretudo, não permitir que o medo, a dúvida ou o desânimo assumam o comando. É uma arma silenciosa, invisível, mas extremamente poderosa. Quem aprende a dominá-la não vence apenas desafios externos, vence, primeiro, a si mesmo. A história que você está prestes a ler não fala de genialidade, sorte ou privilégios. Fala de alguém comum, com pensamentos caóticos, inseguranças profundas e batalhas internas constantes. Alguém que descobriu, da forma mais difícil, que o maior campo de guerra não está fora, mas dentro da própria mente. Marcos sempre acreditou que o maior problema da sua vida era a falta de oportunidades. Aos 34 anos, carregava a sensação de que o mundo havia sido injusto com ele. Não se considerava incapaz, mas sentia que algo sempre o puxava para trás no momento em que tentava avançar. Trabalhava em um emprego que não o realizava. Vivia contando os dias para o salário cair na conta e terminava, cada mês com a sensação de que estava apenas sobrevivendo. Os sonhos que um dia tivera estavam guardados em algum lugar da memória, cobertos pelo pó da frustração. O maior inimigo de Marcos não era a falta de dinheiro, nem o chefe exigente, nem a rotina pesada. Era a própria mente. Seus pensamentos raramente eram aliados. Ele se comparava o tempo todo, antecipava fracassos, criava cenários negativos antes mesmo de tentar. Quando algo dava errado, ele revivia o erro dezenas de vezes. Quando algo dava certo, atribuía à sorte. Sua mente era um território sem comando, onde a dúvida falava mais alto do que a coragem. Marcos até tentava mudar. Começava projetos, estudava por alguns dias, fazia planos ambiciosos. Mas bastava um contratempo, uma crítica ou um cansaço maior para que tudo desmoronasse. A desistência sempre começava na cabeça antes de se manifestar na prática. Ele não percebia, mas já havia perdido muitas batalhas antes mesmo de entrar nelas. Certa noite, depois de mais um dia frustrante, Marcos sentou-se no sofá com o celular na mão, rolando distraidamente a tela. Parou em um vídeo curto que citava Napoleon Hill. A frase apareceu simples, quase direta demais. A disciplina mental é a maior arma do sucesso. Ele leu, suspirou e quase passou adiante. Mas algo o fez reler. Depois, fechou o celular e ficou em silêncio. Aquela frase parecia apontar para algo que ele sempre evitara encarar. Disciplina mental. Ele tinha disciplina para acordar cedo, para cumprir horários, para trabalhar, mas nunca havia pensado em disciplinar a própria mente. Naquela noite, Marcos dormiu mal. Pensava no quanto sua cabeça funcionava contra ele. Quantas vezes se sabotava. Quantas vezes deixava o medo decidir. Pela primeira vez, começou a desconfiar que o problema não era o mundo, mas a forma como ele reagia a ele. Nos dias seguintes, Marcos passou a se observar mais. Percebeu como reclamava mentalmente o tempo todo, como criava desculpas internas, como desistia antes mesmo de tentar algo novo. Essa percepção foi desconfortável. Afinal, assumir isso significava assumir responsabilidade. E responsabilidade assusta mais do que a culpa. Ainda assim, ele decidiu fazer algo diferente. Não mudou tudo de uma vez. Apenas escolheu uma coisa: não aceitar automaticamente todo o pensamento negativo que surgisse. Quando a mente dizia, "Você não vai conseguir", ele não brigava. Apenas respondia, "Talvez não hoje, mas vou continuar." No início parecia inútil. Os pensamentos negativos continuavam vindo. Mas agora não estavam sozinhos. Havia resposta. A disciplina mental não surgiu como força. Surgiu como prática. Houve dias em que Marcos acordou desanimado e quase voltou aos velhos padrões. Dias em que pensou que estava se enganando. Mas diferente de antes, ele não permitia que esses pensamentos determinassem suas ações. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa quando a mente deixa de ser um campo de batalha
desorganizado e passa a ser um instrumento consciente. Marcos começou a aplicar isso em pequenas situações. Quando errava, não se atacava mentalmente por horas. Corrigia e seguia. Quando se sentia inferior, lembrava-se de que pensamentos não são fatos. Aos poucos algo mudou. Não externamente, mas internamente. Ele passou a se sentir mais estável, menos reativo, mais presente. Isso não significava ausência de medo. Significava não obedecer cegamente a ele. E com o tempo, Marcos voltou a estudar. Não com euforia, mas com constância. Quando a mente dizia que era inútil, ele estudava mesmo assim. Quando dizia que estava cansado demais, ele descansava sem culpa e retomava depois. A disciplina mental trouxe algo que ele nunca tivera: continuidade. Meses se passaram. Pequenas oportunidades surgiram. Marcos começou a se destacar no trabalho. Não porque se tornou brilhante, mas porque se tornou confiável. Sua postura mudou. Sua comunicação mudou. Sua forma de lidar com problemas mudou. As pessoas começaram a notar. Mas o mais importante, ele se notava. Houve recaídas, dias ruins. Pensamentos antigos voltaram. Mas agora ele sabia reconhecê-los. Não se desesperava. Não se julgava. Ele compreendeu que disciplina mental não é controle absoluto. É direção consciente. Em um momento decisivo, Marcos recebeu uma proposta que antes o paralisaria. O medo apareceu. A dúvida gritou. A mente tentou convencê-lo de que não estava pronto. Dessa vez, ele ouviu, respirou fundo e respondeu internamente. É mesmo com medo eu vou? Aceitou o desafio. O caminho não foi fácil. Houve erros, ajustes, insegurança, mas Marcos não se deixou afundar em pensamentos destrutivos. Corrigia, aprendia e seguia. Ao olhar para trás, percebeu algo transformador. O sucesso que começava a construir não vinha de um talento escondido, mas de uma mente treinada. Ele entendeu que muitas pessoas não fracassam por falta de capacidade, mas por indisciplina mental. Pensam demais no negativo, alimentam o medo, reforçam a dúvida. Napoleon Hill estava certo. A disciplina mental é uma arma, porque protege contra o maior inimigo, a própria mente desgovernada. Anos depois, Marcos não se considerava invencível. Ainda tinha dias difíceis, ainda sentia insegurança. Mas agora, ele sabia que pensamentos não precisam ser ordens. Ele aprendeu a escolher no que focar, a não desistir mentalmente antes de tentar, a entender que a mente pode ser treinada como um músculo. Em uma conversa com um amigo que se sentia perdido, Marcos disse algo simples. Se você dominar sua mente, o resto se organiza aos poucos. E citou Napoleon Hill, explicando que sucesso não começa fora, começa dentro. A disciplina mental não elimina obstáculos, mas muda a forma de atravessá-los. Ela não promete vitórias rápidas, promete constância. Ela não impede o medo, impede que ele governe. No fim, Marcos compreendeu que o maior sucesso não foi financeiro, profissional ou social. Foi interno. Ele deixou de ser refém dos próprios pensamentos. E isso mudou tudo. Porque, como ensinou Napoleon Hill, a disciplina mental é a maior arma do sucesso. Não para dominar o mundo, mas para dominar a si mesmo.